Well, senhoras e senhores. Mais uma vez, o MVP vai ser bem difícil de votar. Então, considerando o que aconteceu ontem, a derrota dos Rams contra os Falcons, e essa derrota é um pouco na conta do Matthew Stafford, mas não só, porque o Bijan Robinson jogou pra cacete, mas eu acho que embolou de vez. Muita gente que talvez estaria inclinada a votar no Matthew Stafford talvez tenha acordado nessa terça-feira com dúvidas. E este é um vídeo sobre isso, para a gente terminar o ano. O único vídeo que eu fiz exclusivo sobre o MVP, né? Neste ano um pouco menos, aí dá uma refrescada no assunto também. E aí eu decidi fazer aqui tese e antítese dos dois quarterbacks. Porque, gente, o prêmio está entre os dois, tá? Pelo amor de Deus. Não vai ser o Sam Darnold de jeito nenhum. Se o Sam Darnold for MVP, eu fecho o canal, tá? Não vai acontecer, porque não é só a vitória de quarterback que importa. Aliás, o Sam Darnold vem de um jogo que não foi bom. E também não vai ser um running back neste ano. Até porque se não foi ano passado com o Saquon Barkley, né? A última vez foi em 2012. E também não vai ser o Myles Garrett, tá? A última vez que foi um defensor foi em 86. Já falei muitas vezes, eu falava no Semana NFL que o prêmio de MVP é o Quarterback of the Year, né? É o Peyton Manning Quarterback of the Year. Então, vamos nessa. Para o Matthew Stafford, quais são os argumentos a favor dele? Ele lidera em touchdowns, 42-34, passou de 40 touchdowns e geralmente quando o quarterback passa de 40 touchdowns, ele é o MVP. O Stafford também lidera em jardas em relação ao Drake May. O Stafford teve um calendário bem mais difícil. Os Rams pegaram os Eagles mais cedo na temporada, por exemplo, estão na divisão mais difícil da NFL. E ele foi muito bem passando em profundidade. E diga-se que mesmo em várias derrotas contra times bons, por exemplo, a derrota da quinta-feira retrasada contra o Seattle Seahawks, ele passou das 400 jardas sem o Davante Adams, e também acho que não é tanto na conta dele a derrota contra os 49ers em casa, também no Thursday Night Football. Fato é que nesses dois jogos ele não fez um jogo completo, mas não é absolutamente na conta dele essas derrotas. Para o Drake May, o principal argumento é que ele tem um ataque com um elenco pior do que o dos Rams. Wide receiver, obviamente, os Rams são melhores. Linha ofensiva dos Rams é melhor. O Drake May é um dos quarterbacks mais pressionados da NFL nessa temporada. Running back, eu acho os Rams melhores também, com Kyren Williams e Blake Corum. Eu sei que o Trevor Henderson, como calouro, fez um grande desempenho, mas o Ramondre Stevenson sofreu com fumbles e eu não acho ele um grande running back. Não é ruim, mas não é um grande running back. E corpo de tight ends eu acho que é melhor também no todo o corpo de tight ends. O Hunter Henry é melhor do que os tight ends dos Rams, mas no todo o corpo de tight ends de Los Angeles teve um desempenho muito acima da média, né? E eu acho que defesa, vai ser difícil dizer, né? Porque a defesa terrestre dos Patriots, considerando a temporada como um todo, ela foi muito bem. Tem o Christian Gonzalez, que é muito bom, o front dos Rams muito forte. Enfim, aí eu não vou entrar tanto no mérito defensivo. Pois bem, a questão que pega muito agora, para o Drake May também positivamente, foi a vitória contra o Buffalo Bills na semana 5. A vitória do Buffalo Bills na semana 5 foi algo que criou o caso de MVP para o Drake May. E o último prime time, o último jogo de horário nobre, que os Patriots foram movidos para o horário nobre, a vitória contra os Ravens, que o Drake May no segundo tempo, os Patriots venceram por conta do Drake May, ponto. Como várias vezes aconteceu também dos Rams vencerem por conta do Matthew Stafford. Contra o Drake May, a gente tem só 2 vitórias contra times acima de 50%. O calendário dos Patriots foi disparado, um dos mais fracos da NFL. Mas aí, eu vou abrir aqui o sistema de classificação da NFL, porque ele tem um ponto muito importante, que é a força de vitória, tá? O que é a força de vitória? Você considera a campanha dos times que você venceu. O New England Patriots tem força de vitória de 3,65, 36%. O Denver Broncos tem força de vitória de 35%. Então por que o Bo Nix não é candidato a MVP? Os dois começaram no mesmo ano, o elenco de apoio dos Broncos eu não acho que seja tão pior do que dos Patriots. Cortland Sutton é o principal recebedor, dos Patriots é o Stephon Diggs. E aí? Por que não é o Bo Nix nessa equação? Força de calendário, por força de calendário, enfim, novamente, se pegar todas as vitórias dos Broncos, elas são contra campanhas mais fracas no total do que dos Patriots. Eu não estou menosprezando os Broncos porque eu não fiz isso com os Patriots. E vale um argumento muito importante. Se você vence times fracos, significa que você não é um time fraco. Se você joga bem contra times fracos, significa que você não é um jogador fraco. É uma decorrência lógica, na minha visão. Além do mais, vale lembrar que contra Falcons e Panthers, jogos em comum entre Drake May e o Matthew Stafford, o Drake May jogou bem.
o Matthew Stafford foi um fator na equação na derrota dos Rams para esses dois times. E essas duas derrotas tiram o Los Angeles Rams da briga pela folga na divisão. Contra o Drake May também tem a questão do número de interceptações, que só agora o Matthew Stafford está com a mesma quantidade depois desse jogo contra Atlanta ontem. E também contra o Drake May, a gente tem a questão dele ter farmado estatística, né, ter produzido estatística contra times muito fracos, contra os Jets, enfim. Né, o calendário de New England realmente foi muito fraco, mas como eu falei, argumento por argumento, New England não tem nada a ver com isso, o Drake May não tem nada a ver com isso, e você não está vendo, por exemplo, como eu destaquei, os Broncos. E para não parecer que eu estou pegando o pé dos Broncos, porque não é o caso, obviamente, vamos pegar o exemplo dos Bears. A força de vitória dos Bears é 39,8%, que é a campanha, o aproveitamento dos adversários que os Bears venceram. Por que o Caleb Williams não está brigando pelo MVP também? Só para não parecer que é algo contra Denver, porque não é. Então, assim, é complicado, né? Contra o Stafford tem o fato de que ele tem mais ajuda do que o Drake May. Você tem um treinador estabelecido, um sistema estabelecido em Los Angeles há algum tempo, com o Sean McVay, há quase 10 anos, basicamente, embora o Stafford não esteja lá há 10 anos. Você tem o fator de que é o primeiro ano de trabalho do Josh McDaniels, que é um grande play caller, sem dúvida nenhuma. Você tem o fator de que o Davante Adams faz mais stat por stat. Os touchdowns, se a gente pegar 48 touchdowns, boa parte deles foi por conta da desvantagem das defesas de enfrentar o Davante Adams. Então esses argumentos se equivalem, na minha visão. Far mais stat por far mais stat. E aí, contra o Stafford, tem a questão de que ele não vai ganhar a divisão, né? E é muito raro um MVP que não ganhou a divisão. Já aconteceu. A última vez foi em 2012, com o Adrian Peterson, running back. E a última vez que um quarterback não ganhou a divisão e foi MVP foi o Peyton Manning em 2008. Um ano dominado por defesas, inclusive naquela temporada. Os Colts não ganharam a divisão, o Tennessee ganhou a divisão. Aconteceu em 2003 também, quando o Steve McNair foi co-MVP com o Peyton Manning e o McNair e os Titans não ganharam a divisão. E esse ponto dos jogos em comum, né? Contra Falcons e contra Carolina, e o Drake May foi bem nesses dois jogos, o Matthew Stafford não. Agora, também tem a questão dos prime times, né? Que o Drake, isso pesa para muita gente, mas não só. A questão da reta final de temporada. Por quê? Porque o MVP, na prática, ele é decidido em dezembro. No passado foi muito assim, com o Josh Allen jogando pra caramba da virada de novembro para dezembro. E eu cheguei a votar no Lamar Jackson. E o MVP ele tem que considerar todas as semanas. É por isso que eu ainda não dei meu voto para MVP. Não vou dar nesse vídeo esse voto, se você estava esperando por isso. Porque eu vou esperar a temporada acabar. Provavelmente a gente não vai ter muito mais argumentos pró e contra na semana 18. Existe uma tendência do Drake May, eu não acho que ele vai descansar, mas, sei lá, no segundo quarto já está definido e Denver está 30-0 em cima dos Chargers com reservas. Aí os titulares dos Patriots vão para o banco. A gente tem que considerar a temporada como um todo. Vai ser muito difícil, o que é ótimo para o debate, votar no MVP. Muitos de vocês que estão me assistindo vão ter uma opinião diferente da minha. Eu já oscilei de opinião algumas vezes e por isso eu não dei a minha opinião para não parecer que eu estou sendo volátil e toda hora estou mudando de ideia. A questão é que eu não estou com uma opinião formada. E eu acho que eu vou ter a opinião formada só na semana que vem, tá? Estive muito mais decidido pelo Stafford há 4 semanas, mais ou menos, mas eu estou em cima do muro total aqui. Eu estou o Ciro Bocaneira cobrindo a queda do muro de Berlim em 89, basicamente. Aliás, uma fun fact muito interessante, não foi o Pedro Bial que fez essa cobertura, foi o Ciro Bocaneira em 89. É um ano muito importante para o século XX. Enfim, é isso. Darei meu voto em breve e vocês saberão, não que importe meu voto. Talvez para você que está assistindo importa, mas é isso. Qual o seu voto depois de 17 semanas? Vamos ver? No Instagram eu fiz a enquete, para terminar o vídeo. Fiz uma enquete no Instagram, um post, e a gente tá com 75% Drake May e 25% Matthew Stafford. No X eu também fiz enquete, no Instagram a gente está com mais ou menos 1000 votos. No X estamos com... Estamos com 2.500 votos, o Drake May está ganhando com 60%, 58,9% e o Matthew Stafford 41,1%. É a marcha da apuração. Vamos ver o que vai acontecer. E em breve meu voto aqui. Um beijo carinhoso, fizemos todo o estrago que podíamos e de noite tem o Vencedores e Perdedores. Até a próxima. Tchau!